Fala galera, muito bem-vindo à página, canal Engenheiros Empreendedores. Hoje eu estou aqui com o Mister Bogdan. Eu não chamo ele pelo nome de Bogdan, porque, como eu já falei, é um nome um pouco complicado aí de ficar falando toda hora. Então eu chamo ele de Mister. E o tema da live de hoje é: será que quando eu acabar a faculdade eu vou esquecer tudo que eu aprendi? Então eu acho que é um tema bastante interessante da gente conversar. Eu já conversei com algumas pessoas sobre esse tema. E antes da gente começar, né, Bogdan? Se apresente de novo aí mais uma vez, que aquela lá deu ruim. Beleza. Então, muito obrigado, Lucas, pelo convite. Eu acho que agora também fica melhor, porque antes eu estava com o fone, então estava um pouco complicado. Então, que bom que deu certo da gente conversar. Você já tinha feito esse convite há um tempo, né? E agora estamos aí. Então, eu sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, no ano de 2003. E depois que eu me formei, eu me especializei, né? Fiz especialização, mestrado e doutorado, e estou aqui na UTFPR de Campo Mourão desde o ano de 2012. E eu já trabalhei, né, com várias disciplinas, principalmente o curso de Engenharia de Alimentos, e atualmente eu sou professor de Termodinâmica 1 para os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, Segurança do Trabalho, também para Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, e Tecnologia de Bebidas, para o curso de Tecnologia de Alimentos. Você me perguntou, né, mais a respeito da minha atuação, então eu trabalho basicamente com essas disciplinas, eu já atuei em alguns cargos, né, na universidade, como coordenador do curso, e a gente tem, né, como professor, várias outras atribuições, cargos, né, às vezes de gestão e a questão burocrática, né, mas o que eu gosto mesmo, né, é de estar dentro da sala de aula e esse convívio, né, da sala de aula que é tão gostoso. Aham. Muito legal. Para quem não sabe, vou até repetir de novo, eu conheci o Bogdan de uma maneira meio ruim, porque quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nota para entrar no curso que eu queria, que era engenharia eletrônica. Na verdade, não era nem engenharia eletrônica. A ideia de um parceiro, minha ideia com o meu amigo que mora comigo era vir para Campo Mourão e depois mudar para Cornélio Procópio para fazer controle e automação. Só que o trampo de mudar para cá, se você soubesse, a gente ficou bem quietinho aqui fazendo engenharia eletrônica mesmo. E uma coisa que é interessante, né? Que eu entrei em engenharia de alimentos e aí fiquei algum tempo tentando trocar para engenharia eletrônica e não conseguia por causa do edital e não sei o quê. E teve uma vez que, cara, me deixou muito E chateado, porque todas essas suas tentativas, né, eu acho que a maioria delas, se não, era comigo como coordenador, e eu não tinha culpa, aí o Lucas ficava, pô, eu sei, né? eu sei. E uma coisa que aconteceu, acho que você nem sabe, acho que você nem deve lembrar, mas teve um semestre, acho que no meu terceiro semestre na faculdade, eu fui tentar trocar de curso e a primeira vez que saiu o resultado como aprovado. E aí eu falei, ufa, saí espalhando para todo mundo, consegui a transferência finalmente. Aí no dia seguinte saiu uma errata que eles tinham errado e eu não tinha conseguido a transferência. Aí eu fiquei bem chateado. Teve uma época que também que eu tentei pegar outras disciplinas, porque eu já tinha feito a maioria das disciplinas básicas, então eu só ia ficar com 4 disciplinas no semestre, eu queria pegar mais, e não consegui também por causa dessa bendita transferência aí, e isso me atrasou bastante. Então foi mais ou menos assim que eu conheci o Bogdan. Bogdan, me fala uma coisa. Como que você começou? Como que você escolheu engenharia de alimentos lá na sua adolescência? Por que que você optou por engenharia de alimentos? O que que aconteceu com você lá atrás? Então, olha, essa é uma pergunta muito, é uma pergunta muito importante, né, para a gente responder. Olha, eu vou te
falar bem a verdade, eu tive esse primeiro contato, no caso, com o curso que eu escolhi, não falando só, né, da engenharia de alimentos, mas tipo, tentando falar de uma forma mais genérica para quem, né, pensa, né, na sua escolha. Eu fiz um teste vocacional quando eu estava na época lá de terceirão e tal. Eu não tinha ideia, assim, eu passei já todo o tempo do vestibular ainda, né? Então eu fiquei até o momento ali, as vésperas quase, né, meses antes do vestibular, para decidir. E eu fiz um teste vocacional, e eu não me lembro exatamente como que era esse teste, mas era baseado em aptidões, de gostar de uma matéria ou outra, né? E aí acabou a primeira opção, né, do teste vocacional foi engenharia de alimentos. Eu falei, poxa, que curso que é esse, né? Vamos se informar, vamos ver o que que... E aí eu, assim, brilhou os olhinhos, sabe? Eu achei muito legal, muito interessante. E aí eu comecei, né, fiz vestibular, né, passei, né, por todos aqueles momentos, né, digamos assim, que os jovens passam ali quando sai da casa dos pais, né, vai morar sozinho, dividir apartamento com alguém que você não conhece, essas coisas, e, né, conhecer todo mundo novo ali, sair da barra da saia da mãe. E eu fui meio que, assim, sendo levado, fui indo e o momento, mais ou menos, em que virou uma chave ali, eu disse, poxa, é isso que eu quero mesmo para minha vida, eu gosto do que eu estou fazendo, foi ali pela metade do curso. Então, foi na metade do curso que eu fui me identificar mesmo, que eu falei, tô no caminho certo, sabe? Então, esse é o conselho até que eu dou para quem está no começo, né, mais no começo ainda, e que ainda está em dúvida, é que espera um pouco, porque o começo de tudo é muito diferente, né? Então você consegue se acostumar, entender, depois que o tempo passa, né? Ter uma ideia formada, amadurecer, então tudo isso é válido. Legal, É legal. isso. Tem uma história que um professor meu do Senai contou, que ele teve um amigo que se formou com ele em engenharia elétrica. Só os dois se formaram assim, da turma que entrou, só os dois se formaram assim no tempo certinho. E Uhum, aí esse amigo desse professor, ele descobriu que não queria aquilo para a área dele e queria fazer outra coisa. Aí foi pesquisando curso para lá, curso para cá, e no final ele terminou, acho que num curso nada a ver, não lembro se era publicidade, fotografia, era algo do tipo. Então, às vezes, nem uhum, sempre a gente descobre o que a gente quer fazer no momento que a gente gostaria de ter descoberto aquilo. sim. Eu, para entrar em engenharia eletrônica, como eu já falei, começou lá em 2013. Em 2013 eu tinha 15 anos. Aí, naquela época, lá em São Paulo, as pessoas, quando vão para o ensino médio, né, os adolescentes, quando vão para o ensino médio, eles normalmente procuram fazer cursos técnicos. Acho que a mais conhecida lá de escola técnica que tem são as ETECs, né, as que tem mais quantidade de campos e tal. Aí o pessoal normalmente vai para as ETECs. E tem o Senai também. Aí, no caso, eu lembro que quando eu fui tentar entrar, né, assim que eu entrei no ensino médio, que eu fui tentar entrar na ETEC, eu não consegui passar. Aí, depois de 6 meses, estudando um pouquinho mais, eu acabei entrando no Senai para fazer eletricista de manutenção, que era um curso que meu amigo tinha entrado no começo do ano. Nem sabia direito muito o que eu queria seguir e tal. Sabia que era alguma coisa relacionada à tecnologia, mas não tinha ideia. E aí, os 2 primeiros anos de Senai foram muito legais, porque a estrutura do Senai, eu sempre digo que não tem comparação com nenhum outro lugar que eu já estudei na minha vida. Então, tinha oficina, a gente fazia instalação elétrica na oficina, fazia partilha de motores, fazia um monte de coisa desse tipo aí da área elétrica. E foi bastante interessante. Aí depois, antes mesmo de eu terminar o Senai, eu já fui para a ETEC fazer curso técnico em mecatrônica, foi onde eu conheci o meu amigo.
que mora comigo hoje. E fiz 2 anos de técnico também, antes de entrar na faculdade, e também trabalhei numa empresa depois que eu terminei o Senai. Então, antes de vir para a faculdade de engenharia eletrônica, eu já tinha passado por alguns processos que eu acho interessante, só não precisa passar por um monte de coisa, mas eu acho interessante a pessoa passar por um teste vocacional, que aconteceu com Sim. você, ou alguma experiência do tipo, antes de entrar diretamente na faculdade. E daí, contextualizando, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta, né? Você já até deu uma palhinha ali, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual a sua opinião sobre sair do ensino médio e ir diretamente para a faculdade? Ah, então, eu sou um pouco, né, suspeito para falar que pelo fato de eu ter, né, saído direto do ensino médio e entrado, né, na universidade, e a gente vê que isso é mais ou menos um normal, né, ou aquela quase que um senso comum, né, uma regrinha ali que às vezes não precisa, né, ser cumprida. Mas, assim, eu acho que é importante que, como você falou, um curso técnico que te dá uma formação, um embasamento, isso já ajuda a direcionar, só que essa maturidade, eu acho necessária, né? Essa dificuldade, às vezes, de você saber o que quer e se encontrar naquilo que gosta de fazer, isso acaba vindo, então, com o tempo. Da mesma forma como você pode amadurecer e ter a tua convicção ali antes mesmo de ir para a universidade, ou você pode desenvolver isso durante um curso, né? Ou fazer mais ou menos dessa forma como você fez, né? Entrou em um e passou para outro, né? Tem pessoas que fazem essas mudanças. E ou também tem pessoas que se encontram na vida muito tempo lá depois de formadas. Eu mesmo tenho colegas que trabalharam por, sei lá, 10 anos, felizes, satisfeitos com aquilo que faz, e chegou um momento da vida que falou, chega, eu quero fazer outra coisa, sabe? Então, eu acho que tudo é questão de, né, tempo, amadurecimento ali, aprendizado. Então, eu acho que não existe né, não tem uma regra assim que é necessário, né, fazer uma coisa já logo em seguida da outra. Claro que se tem oportunidade, então, né, as pessoas têm que tentar e se agarrar a elas. Né? Eu concordo com você, eu acho que cada um tem seu tempo, mas se, sei lá, eu tivesse que dar uma dica, alguém pedisse minha opinião, era de que a pessoa, sim, procurasse alguma experiência antes naquilo que ela quer se formar ali na faculdade, porque normalmente faculdade são 4, 5, 6 anos, você fica muito tempo ali estudando, muita teoria e tal, Exatamente. então, é interessante a pessoa ir buscar alguma outra experiência antes de entrar na faculdade. Mas a gente respeita o tempo de todo mundo com relação a isso. Agora, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que você acha que durante a faculdade é necessário que um aluno faça? E o que você acha também que é desnecessário ele fazer durante a faculdade? Interessante a pergunta. Assim, ó, as universidades elas estão cada vez, né, mais tentando oferecer mais recursos para o aluno poder fazer de tudo, todo tipo de atividade extracurricular, né? Desde um esporte, alguma atividade de iniciação científica, pesquisa, extensão, curso de idiomas, o que mais? Tem N, né, N oportunidades, estágios, empresa júnior. Né? Então, a dica que eu dou, né, o conselho que eu dou é que todo mundo deveria aproveitar ao máximo, né, do que a universidade tem para oferecer. Você passar pela universidade sem ter aproveitado alguma coisa, sem ter se beneficiado disso, é um pouco ruim, até em termos de currículo mesmo, né? E sem falar da experiência pessoal que você vai ter, né, com essas atividades aí. E
Então, mas o conselho que eu dou é que né, o aluno que tem essa vontade, esse interesse, acabe ponderando isso com as suas habilidades, com a sua, né, não deixar de lado o principal ali, né, que são os estudos. Por exemplo, se eu tenho um pouco de dificuldade, se eu tenho alguma, se eu vou um pouco mais devagar ali que a média, se eu preciso de um pouco mais de tempo para estudar, eu não vou me meter em 300 coisas ao mesmo tempo ali, porque eu vou acabar perdendo o foco, né? Mas é claro que o que, o que a pessoa, né, o que o aluno conseguir aproveitar, digamos assim, né, um aproveitamento, porque é tudo, a maioria das coisas são tudo é tudo gratuito, oferecido, né, nessa forma. Então, eu acho que tem que aproveitar, sim, né, para o seu currículo, para a sua formação como pessoa, né, de uma forma geral, tudo que a universidade oferece. Mas, não se esquecendo de focar no principal, né? É verdade, eu concordo com você. Eu acho que fazer várias coisas é interessante, mas você separar um momento para cada uma delas, né? Sei lá, Uhum, quero fazer uma iniciação científica. Foca na iniciação científica. Depois que você terminar, sei lá, tenta numa empresa júnior, tenta em alguma outra coisa que você acha que você se coloca bem. Não sai fazendo tudo de uma vez, porque você pode se embolar e aí não fazer o básico, né? Que é as disciplinas da faculdade. Não conseguir aprovação, não conseguir aprender, não conseguir tirar nota, etc. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, da pessoa saber o que ela quer fazer e focar naquilo que ela quer fazer, não ficar aí perdida sem rumo. E aí tem um papel importante da universidade também, de apresentar para as pessoas as oportunidades, mas também comentar sobre, ó, não se uhum, enche de coisa e depois não consegue fazer o que você tem que fazer. Então, acho que é o papel da exatamente. universidade. O que você acha? Você também concorda comigo? Sim, sim, e eu acho que às vezes também se a pessoa, né, ela faz muita coisa ao mesmo tempo, ela não vai acabar fazendo nenhuma direito, né? Acaba não fazendo nada direito. Então, às vezes, se você se dispõe a fazer uma coisa só, né? Faz isso bem feito e pronto. Então, essa é a minha opinião. Entendi, entendi. Vamos lá. Uma pergunta agora mais polêmica. Para mim é mais polêmica. Algumas coisas eu não concordo nem um pouco. Mas é o seguinte: o que que você acha ou você gosta do modelo atual de ensino? É uma pergunta polêmica mesmo, e eu acho que esse nome, modelo atual, já está aí há alguns 30 dias, mais ou menos, ultrapassado, suspenso, não sei a palavra, né? Então, Aham. as coisas estão mudando, não sei de que jeito, né? Não sei de que velocidade aí, mas aquele modelo tradicional, vamos chamar ele, né, de modelo tradicional, então. Eu, o modelo tradicional, eu acho ele é muito confortável, né, para todo mundo. É confortável para o professor que chega lá e vomita tudo que tem que vomitar, né, fala tudo que tem que falar e pronto. Manda slide, lista, né? E é confortável para o aluno que fica lá sentadinho e, né, se ele quer prestar atenção, ele presta, se ele quer abstrair, ele abstrai, dormir, fazer o que, né? Então, é, eu acho que é confortável para todo mundo. Tem, né, tem as vantagens e as desvantagens, mas eu acho que esse modelo, né, esse modelo atual, esse método atual, ele está por força, né, da situação atual, ele está mudando, né? Então ele vai mudar de alguma forma, né? Isso sofreu uma perturbação aí muito forte com a situação que a gente está vivendo, porque todo mundo vai ter que aprender de alguma forma a sair dessa zoninha de conforto aí, né? O professor ele vai ter que fazer algum curso para poder
ou né, está fazendo, nós estamos fazendo, né, cursos para aprender essas novas técnicas, né? Professores, às vezes, aqueles mais dinossauros, vão ter que, né, aprender. O que mais? E os alunos também vão precisar de uma certa flexibilidade aí, muita força de vontade, assim como nós, né? Para dar conta, né, de todas essa nova forma aí que eu acredito que vai ser uma proposta, né? Esse formato tradicional, ele tem aquela diferença do conhecido, né, EAD, e só que mesmo no formato tradicional e mesmo antes de toda essa mudança com a pandemia, a gente já, eu digo para vocês que nós, professores, já tivemos uma certa preocupação, ou as próprias universidades já estavam tendo essa preocupação de fazer com que a gente se mexesse um pouquinho e saísse dessa zona de conforto, sabe? Tentando propor, então, novas metodologias, né, métodos alternativos e técnicas agora me fugiu a palavra, meu Deus, ativas, né, metodologias ativas de ensino. E aí é importante nisso, né, essa entra a minha, não é nem tanto uma opinião, mas é um conselho, que às vezes o professor, né, ele precisa ter essa visão, se especializar nisso, e se forçar a usar essas técnicas alternativas, aí, esses métodos ativos de ensino, mas os alunos também, às vezes, eles precisam entender que, às vezes, não é má vontade do professor. Acontece, eu já vi relatos de colegas professores que usam metodologias ativas e que falam que os alunos reclamam que mas o professor não quer dar aula, fica inventando moda, sabe? Fica inventando essas coisas. Então, por isso que eu digo que cada um tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? Os professores estão se preocupando, né? Não sei exatamente em qual velocidade que isso está acontecendo, mas está acontecendo essa preocupação em mudar os métodos de ensino, em tornar essas metodologias mais ativas. E, como o próprio nome já diz, a metodologia ativa é o aluno que vai ter que levantar da sua cadeira ali e fazer alguma coisa e ter alguma atitude. Então, e isso é uma coisa interessante, porque aí o aluno acaba sendo o protagonista, digamos assim, da sua formação, né? São vocês que vão escolher aquilo que a forma como vocês vão aprender e sair, né, especialistas e com conhecimento ali da universidade. Outra coisa interessante é que com essa nova, né, essa revolução do aprendizado aí que a gente está acompanhando, tem uma outra coisa que se chama interdisciplinaridade. O que isso significa? Um aluno de um curso, por exemplo, ele pode fazer matérias ou desenvolver projetos com alunos de outros cursos. Então, um aluno nosso lá da Engenharia de Alimentos pode desenvolver um projeto em parceria com alguém da Engenharia Eletrônica, sabe? Então, ter essa interdisciplinaridade. Então, está caindo já esse conceito, esse negócio, essa formação vertical, esse negócio certinho, todo mundo sair como uma linha de produção, com a mesma cabeça, com o mesmo jeito de pensar e o mesmo jeito de agir. Então, cada vez mais está se buscando tentar oferecer, né, para os alunos essa forma, né, mais horizontal ali de se formar e de buscar cada um as suas competências, que a gente chama. Então, que cada aluno
se identifique com aquilo que você gosta, né, e vá atrás, né, de se especializar naquelas suas habilidades. Claro, né, tem a formação básica, mas a partir disso, então, o aluno vai montando a sua formação, né? E isso é Legal, muito legal. interessante. Legal, Então, você eu falou uma sou, coisa. né, concluindo só a sua pergunta, né, eu ainda, por formação, por eu ter sido, né, formado nesse modelo tradicional, eu sou completamente, né, adepto disso, mas a gente tem que estar sempre buscando, então, se atualizar e fazer parte dessas metodologias ativas aí para botar na cabeça, né, dos alunos essa importância desse tipo de formação. Legal, legal. Eu acho que eu vou na mesma linha que você. Você falou uma coisa importante, né? Sobre o papel do aluno também. E eu concordo com você. A maioria dos alunos, eles não se colocam na posição do professor. Eles têm dificuldade de fazer isso. Teve uma vez que a gente estava esperando para entrar numa aula e a gente estava falando sobre, acho que dois professores, né? Não vou citar nome, obviamente, mas a gente estava falando sobre dois professores e aí eu comentei que um deles, eu particularmente gostava muito, porque a aula era muito boa e eu gostava bastante desse professor. E aí teve uma pessoa que estava ali comigo, eu também não vou citar nome, né? Porque eu prefiro evitar conflito, mas ela falou: ah, ele é muito bom, mas não dá para passar com ele. Aí eu fiquei, pô, cara, você só quer passar na disciplina, o cara é mó bom, passa mó conhecimento para você, você está preocupado se com passar na disciplina. Então, isso é uma das coisas que me incomoda, assim, os alunos têm dificuldade de se colocar na posição do professor. Eu sempre falo para eles, meu, seja o máximo educado possível. Uma coisa que eu faço bastante é, tipo assim, se alguma coisa não aconteceu do jeito que eu queria, e eu queria que, sei lá, o professor me desse uma outra oportunidade e tal, se ele me desse, eu agradeceria. Se não, ok, quem errou fui eu, sabe? Não é culpa dele, ele só tá seguindo protocolos ali, entendeu? Então a gente precisa se colocar no lugar do professor também. E com relação aos métodos de ensino, né? Falando do método tradicional ainda, antes da pandemia. Cara, eu entrei na faculdade assim com bastante ânimo. Só que depois de um tempo, esse ânimo vai diminuindo. Você começa a perceber que o tempo que você está lá dentro, ele já não é mais tão aproveitável assim, porque a maioria não, né? Alguns professores ficam passando slide e tal. E eu acredito que assim, pô, se a gente tem, sei lá, 2 horas ou 3 horas por aula ali, e o cara não consegue me passar o mínimo, eu fico bastante chateado com isso e fico até, não consigo nem disfarçar. Fico saindo da sala, enfim, me irrita de verdade. E com relação ao EAD, né, a UTF aqui, ela tá parada. E particularmente para mim foi conveniente parar. Eu já estava gostando muito mais da faculdade, mas eu acredito que é o seguinte, né, eles mandaram um e-mail até outro dia. Eu acredito que é o seguinte, É bom hoje, né? eu acredito que assim, a gente está entrando numa nova era, né? Que a gente vai ter que adotar algumas políticas aí, não tem jeito. Mas eu também não concordo da gente querer, sei lá, construir uma camiseta remendando vários tecidos diferentes, sabe? Eu acredito que ficou parado, não tem necessidade de você agora tentar recuperar uma coisa que é irrecuperável. Você vai deixar o aluno uma aprendizagem muito defasada, pelo menos eu acredito nisso. Eu sou mais, assim, a UTF estudar as possibilidades, estudar as carências do aluno, entender tudo isso muito bem, montar um plano e aí sim começar as aulas. Eu não sou a favor de só recuperar o semestre assim do nada, não. Eu acredito que assim funcionaria melhor. O que que você acha sobre isso? Olha, eu acho que é complicado, é muito complicado essa situação, só que a gente tem que entender que a gente foi pego muito de surpresa, né? Ninguém estava preparado para isso. Então, essa falta de preparo aí que está prejudicando essa perda de tempo também que nós tivemos, né? Então, eu acho que
vai ser um pequeno prejuízo aí, né, de algumas semanas, meses, não sei, mas isso a gente vai ter que encontrar um jeito, né, um denominador comum, uma forma de todo mundo trabalhar, tentar dar uma padronizada, eu acho meio difícil, porque cada um vai ter a gente já teve uma, vários métodos aí disponíveis, tudo. Então, para vocês terem uma ideia, a universidade já mandou para os professores links e inscrições, né, divulgação de cursos, desde que começou o isolamento, desde cursos de edição de vídeo, PowerPoint, Moodle, YouTube, até podcast. Então, a gente tem um leque enorme aqui de disponibilidades, né, de possibilidades para poder oferecer para vocês. Então, e esse tempo aí a gente está meio que, né, engatinhando, tentando gastar nisso. Então, todo mundo foi pego de surpresa, né? Só que a gente vai tentar, né, fazer o melhor. A gente já deduz, né, imagina que não é uma coisa que todo mundo quer, a maioria não gosta, né? Nem os professores, nem os alunos da aula à distância. E aí é que a gente vê como era bom, mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio. Por quê? Por exemplo, a gente percebe, né, estando aqui longe e por aquele contato, aquela parede que é o Moodle, né, entre nós ali, a gente percebe que a gente não é essencial. Eu, por exemplo, né, eu como professor, tive uma crise existencial ali, eu falei, poxa, eu não sou indispensável naquele negócio, o aluno consegue aprender alguma coisa sem eu estar ali, né? Então, mudou muito a cabeça de todo mundo aí, né? Então, isso a gente tá mudando e vamos tentar, né, fazer o melhor. Com relação àquele negócio que você falou ali de às vezes perder a paciência, de sair da sala e não gostar, não conseguir acompanhar, eu tenho uma péssima notícia para você. Essa paciência vai diminuindo cada vez mais. Você vai chegar nos últimos períodos da universidade que você não vai aguentar mais sentar. Você vai sentir uma coceira na hora de sentar na cadeira. Você não vai aguentar mais fazer prova. Você vai falar assim, poxa, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais, sabe? Você vai estar soltando o truque do cachorro e querendo, né? Então, essa vontade, essa motivação aí só vai diminuindo, ladeira abaixo. Pois é, pois é. Fazer o quê, né? Mas enfim, vamos para a pergunta do tema, né, do vídeo de hoje, que é uma pergunta bastante interessante. Qual que é a pergunta? É a seguinte: será que eu vou esquecer tudo quando eu sair da faculdade? Será que eu não vou lembrar das coisas que eu estudei? E eu, particularmente, analiso essa pergunta da seguinte forma. As pessoas elas não fazem essa pergunta da maneira literal, mas é porque eu acho que elas se sentem inseguras de ir para o mercado de trabalho, de fazer alguma coisa assim que é mais profissional, saindo da realidade acadêmica ali, que o mercado de trabalho a gente sabe que cobra um pouco mais. Então, eu acho que é uma pergunta mais baseada em receio do que propriamente dita numa pergunta literal, vou esquecer tudo e tal. Então, eu particularmente acredito que se você se dedicou à faculdade ali e tal, você dificilmente vai lembrar tudo. Mas você vai ter uma boa base de tudo aquilo que você aprendeu e você vai conseguir desenvolver seus projetos. E aí, para o futuro, você vai escolher uma área específica ali, você não vai ficar sabendo tudo ao mesmo tempo. Eu, particularmente, acredito bastante nisso. Mas o que você falaria para uma pessoa que tem esse tipo de receio, que vai esquecer as coisas? Como que foi para você depois que você terminou a faculdade de engenharia de alimentos e tal? Então, é mais ou menos assim, Lucas. Você tem no momento que você se forma, você tem uma sensação de quase como se tivesse um abismo na tua frente, sabe? Então, você vê um abismo ali, se você der um passo, você vai cair no meio de um nada, de um desconhecido, e não tem, sabe, nenhuma perspectiva e chão, né? Então, é uma sensação muito estranha.
Mas isso é normal e acontece com todo mundo, né? Você ter essa sensação de desconhecido, de insegurança, de ignorância, de não saber nada. Então isso é absolutamente normal, acontece com todo mundo. Mas respondendo à tua pergunta, né? Você falou, acho que você já deu uma introdução ali no assunto, falando que é normal que a pessoa vá focar, né, apenas numa linha, numa área e a partir do momento que ela gosta daquilo, né, ela não vai ser uma generalista e sim uma especialista. Vamos respondendo a tua pergunta mais resumidamente, eu diria assim que se você aprendeu, você vai lembrar, tá? Se você aprendeu, você vai lembrar e aquilo vai ficar guardado em algum lugar da tua cabeça. Né? Eu não tenho tenho nenhum conhecimento de coisa de neurociência, sei lá, ou essas coisas de aprendizado, mas falo por experiência própria, né? A cabeça da gente, o nosso cérebro é um negócio muito louco que a partir do momento que você aprendeu, o negócio fica guardado ali. E igual como se estivesse dentro de uma gaveta, sabe? Uma coisa que está lá, sei lá, um documento importante que você precisa guardar dentro de uma gaveta, um arquivo do teu computador. Você sabe que ele está lá, você não lembra o que está escrito, você não lembra de detalhes, mas você sabe que está lá naquela gaveta, e que se você for lá e abrir aquela gaveta, você vai pegar e você vai olhar, você vai lembrar de tudo. Vai aparecer uma luz, assim, um negócio, e vai, sabe, um negócio quase que sobrenatural. Não é, porque você aprendeu. Então, aquilo que você aprende fica lá guardado, tá? Você guarda, né? A nossa memória, ela vai se sobrepondo uma coisa a outra ali, guardando uma infinidade de coisas que a gente vê não só, né, na universidade, que os professores também, né, têm essa mania de achar que cada professor acha que é só a sua matéria e pronto, né? Mas o aluno, a partir do momento que pisa no corredor, ele tem N outras preocupações, com N outras matérias. E sem falar no excesso de informações que a gente recebe o dia inteiro, tão bombardeado com coisas na internet e no mundo acontecendo, né? E sem falar ultimamente com toda essa loucura. Mas então né, a partir do momento que a gente aprender aquilo, vai ficar guardado na nossa cabeça, vai ficar numa gavetinha lá que você vai ter aquela segurança de que a hora que você precisar daquilo, você vai pegar e vai lá e vai lembrar, sabe? Já aconteceu isso várias vezes comigo, de eu ter aprendido. Você sabe, né, diferenciar. Eu acredito que todo mundo sabe diferenciar aquilo que você aprendeu daquilo que você não aprendeu. Daquele negócio que isso aqui não importa e foi, né? Passou, entrou por aqui, saiu por ali. Mas aquilo que fica realmente, né, aquilo que você aprende, você sabe que você aprendeu aquilo e aí você busca, você lembra, né? Você esquece, fica lá guardado, mas quando você precisar, vai estar disponível. O negócio é aprender, né? A diferença, né, entre aprender e passar batido. Eu concordo com você. Galera, se alguém aí estiver assistindo a live e quiser fazer uma pergunta para mim ou para o Bogda, comenta aí no chat. E com relação a isso que você falou, que fica lá guardado na sua memória, isso é a mais pura verdade, né? Às vezes eu passo de uma disciplina para outra, que tem sequência ali, e aí normalmente eu estou lá com meus amigos raciocinando sobre algum exercício, e aí eu falo, não, vocês lembram lá daquela aula, daquele dia que a gente aprendeu isso, sim, assado? E aí eu acabo utilizando bastante essa coisa da memória para conseguir lembrar das coisas que eu aprendi. Então, eu acho que é um recurso bastante interessante que as pessoas deveriam saber usar. Mas para saber usar, tem que aprender, né? Então, a pessoa tem que ter o mínimo de interesse ali. Se você não tiver aquele mínimo de interesse, que nem eu falei para você quando eu estava esperando a aula lá, e a pessoa falou e gostava do outro professor só porque passava. Então, ela preferia não aprender nada e passar do que realmente aprender o conteúdo. Ninguém comentou nada aí? Você tem mais alguma coisa para falar, Bob? Então,
Mas, né, com relação a esse fato de você de aprender, assim, a gente não tem, ninguém tem uma super memória, né? Ninguém tem uma coisa assim que vai lembrar de tudo, né? Mas, mas o nosso cérebro ele consegue, né, separar e guardar essas coisas e disponibilizar para a gente no momento que a gente precisa. Então, eu acho que não, ninguém precisa se preocupar exatamente, né, com essa coisa de, eu não sei nada ou eu não vou lembrar de nada, né? Isso serve também para uma prova, né, para uma coisa mais do dia a dia, ali, um negócio mais a curto prazo. Eu acho que isso é interessante. Legal, legal. Ó, o meu amigo perguntou aqui, ó. O mestre usa alguma técnica de estudo? Quem que é o mestre? Sou eu? Você. Eu acho que sim, né? O mestre aqui é você. Você que tem mestrado. É. Então, olha, técnica de estudo eu vou ser bem sincero, eu não uso nenhuma técnica de estudo. Eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, tá? Eu tenho um problema assim de concentração mesmo e não me planejar direito, sabe? Mas com relação a algum tipo de técnica, assim, eu acho que o que eu costumo sugerir para os alunos resumo, né, de matérias mais teóricas, ou até mesmo de matérias que não são teóricas, mas você consegue fazer um resumo. Eu acho isso interessante. Eu, quando. Dependendo, assim, eu falei, né, que eu não tenho nenhuma técnica e que eu sou desorganizado, mas é um pouco mentira isso. Eu acho que eu já usei algumas técnicas sim, e que serviram e que agora eu tô lembrando. Que são, né, então, a forma de resumo, que eu acho importante. O mapa mental é uma coisa bem interessante, né? Tem estudos que comprovam, né, que os mapas mentais eles são bem efetivos na memorização e na forma de você aprender mesmo e estudar. Tem uma porção de formas de técnicas, né, para fazer mapa mental na internet disponível, você pode fazer. Aprender a fazer, fazendo no papel, né, no braço ou fazendo no computador, dependendo do gosto, né, de cada um. E eu até uso um pouco o mapa mental nas minhas aulas para resumir, às vezes, o assunto que eu vou botar no quadro. Então, para me acompanhar, às vezes, no slide, para tentar não ficar tão preso, né, num slide a hora que eu vou apresentar, que eu vou dar uma aula. E o mapa mental me ajuda bastante nesse sentido, porque aí eu olho, né? Você olha para aquela folha e você vê todo o assunto ali, né? O assunto inteiro está ali. Então, um mapa mental seria um resumo do resumo, né? Então, uma forma mais resumida ainda de você fazer isso é legal. Até para quem tem dificuldade de resumir, você se obriga a resumir de alguma forma. Então, as técnicas, né, que eu recomendo são essas, né? O resumo e o mapa mental, ou um esquema, né? Uma forma de um esquema, fluxogramas, né? Tudo que você tentar resumir o máximo, usar uma imagem, né? Usar setas, circular, isso acho que... Mas o importante é você escrever, né? Botar no papel. Só ler e ouvir, eu acho que não adianta nada. É muito fácil de perder. Né? Informação é muito fácil de perder. Eu acho que quanto mais você usa papel ali, né? Rascunho, seja o que for, mas tenta escrever, que aquilo que você escreve, que você bota no papel, você lembra na hora de fazer uma prova e tudo mais. Legal, legal, interessante. Eu também sou bastante desorganizado. Inclusive, eu tenho a opinião de que se você é organizado demais, também atrapalha. Então, acho que Exatamente. Né? o importante mesmo é você estar aprendendo o negócio ali. Então, eu fico bravo quando eu vejo uma pessoa usando diversos marca-texto, mensagem aqui, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisinha para deixar tudo organizado, mas no final ela não aprendeu nada. Inclusive, eu estava
conversando com uma... Outro dia eu tava conversando, não, eu tava vendo uma amiga minha resolvendo alguns exercícios de uma lista e tinha, sei lá, uns 12 exercícios. Aí eu vi que ela tava fazendo os primeiros, assim, todo passo a passo, bonitinho e tal. Só que eu sabia que aqueles 6 primeiros exercícios nunca ia cair numa prova. Era exercício de, sei lá, converter coordenada ali, uns negócios assim. Tipo assim, o que adianta você fazer tudo bonitinho, ficar horas ali no passo a passo, uma coisinha que é muito básica e que nem vai cair na prova, entendeu? Acho mais interessante você só entender aquilo ali rapidinho, fazer uns exercícios de conversão e ir para os que realmente vão cair na prova. Então, eu acredito bastante nisso. E, galera, o É a Instagram, questão Bob, de ele gerenciar tem... o tempo, né? Isso, Você pode até exatamente. fazer todos e até muito mais, mas gerenciar o tempo de forma que você consiga fazer todos eles e que na hora que você chegar lá no final você já não está mais cansado ou sem tempo de fazer, que às vezes no final tem coisa mais importante, né? Legal, legal. O Instagram aqui, ele tem... Ó, peraí, tem mais uma pergunta aqui. Vamos responder rapidinho. É porque o Instagram, ele, se eu não me engano, ele permite 1 hora de live. Ele não permite que Opa, você passe disso, porque depois ele cai. Então, daqui a tá, pouco vai dar 1 horinha e a gente vai precisar terminar. Mas beleza. outra pergunta que tem aqui é como saber o que vai cair na prova? Basicamente, normalmente eu pergunto pro professor, né? Mas eu sou suspeito para falar, não confio muito em palavra de professor. Eu normalmente falo, se tem que estudar, olha, estuda tudo, vai a fundo. Mas, ó, eu vou te contar uma coisa, segredo, tá? É segredo, mas todo mundo vai ficar sabendo agora. Normalmente, eu não estudo tudo, não. Eu tento achar milhares de formas de saber o que exatamente vai cair para não precisar ficar estudando conteúdo à toa. Então, normalmente, eu olho ali para um slide e falo, poxa, isso aqui parece muito simples e tal. Só que eu também já me lasquei algumas vezes pensando assim, porque teve uma vez, numa prova de EDO, que na última aula antes da prova, o professor passou 2 questões extremamente difíceis. E eu fui para a prova, né? Fui estudar para a prova, pensando, mano, essas 2 questões não vão cair de jeito nenhum. E era muito conteúdo mesmo. Estudei tudo, passei tudo a limpo, fiz um monte de exercício e tal. Chegou na prova, eram 5 exercícios, cada um valendo 2 pontos, e caiu os 2 exercícios da última aula. Foi brincadeira. Eu fui bem ainda, Acontece. porque dos 3 exercícios que tinha, eu acertei praticamente os 3, porque daria 6, né? Eu tirei 5 e pouquinho. Então fui bem ainda, pelo que eu sabia, mas foi isso que aconteceu. O que você acha? Como saber que vai cair na Olha, prova? então, né, respondendo a pergunta da Débora, eu vou Débora é minha falar mãe. por mim. Hã? Débora é minha mãe. Ah, é? Olha só, prazer. Sacanagem. Então, é, eu vou falar por mim, o que eu faço, né? Não vou dizer o que outros, não sei como que os outros professores pensam, mas eu sempre tento dar alguma dica, algum spoiler, não escondido ali, mas sempre tem alguma coisa no meio, sabe? Então, às vezes eu falo alguma coisa que eu sempre tento falar alguma coisa ali, porque vai ter alguém que vai estar prestando atenção e vai pegar aquela informação, entendeu? Então, eu sempre tento falar alguma coisa que vai cair na prova para quem tiver ali, e quem tiver ligado, quem tiver com a antena ligada, porque essa pessoa vai, sei lá, alguma dica que eu tô falando, às vezes até uma forma assim de mudar uma entonação na voz, olha, isso aqui e tal. Eu não sei, eu tenho as minhas técnicas ali, que eu não vou revelar muito, mas eu sempre tento falar, né? Alguma coisa que vai cair, sempre eu falo. Então eu dou a dica, eu digo também, principalmente, né, das minhas matérias, e eu dou a disciplina de termodinâmica, que é difícil, e os alunos, né, têm uma reprovação relativamente alta, mas tem muito exercício. E eu falo que eu peço para estudar nos livros. E às vezes eu me encho, eu falo, poxa, eu só falta mostrar ali.
Digo, eu mando estudar pelo livro e eu falo, olha, se eu estou pedindo para vocês estudarem pelo livro e eu vou dar uma prova que tem, sei lá, 5 exercícios, pensa, da onde que eu vou tirar os exercícios? Eu não tenho tempo de inventar, né? Eu não tenho tempo de inventar, eu não tenho criatividade, ou posso até ter, né? Mas eu não vou ficar inventando. Eu vou pegar o que já está pronto, que os caras morreram para fazer lá e sofreram para escrever um livro e botar, e a universidade disponibiliza. Então, eu vou tirar dali, né? Então, se você pegar e estudar pelo livro, ou você pode passar por algum exercício que vai cair na prova, né? Então, tá ali na tua frente. Então, eu dou as dicas quase que explicitamente, assim. Basta ter aquela, né, Tá, né? captar. E sempre, eu sou otimista, assim, sempre tem alguém que pega, sabe? Sempre tem alguém em algum lugar a mensagem chega. Pessoal, desculpa se alguém tem mais alguma pergunta aí, mas o nosso tempo vai acabar. Outro dia a gente tenta responder essas perguntas. Eu gostaria de agradecer o Mister aí pelo tempo, pela paciência, pela Eu que vontade aí de agradeço. gravar o vídeo. Muito obrigado. Peço muito obrigado também para o pessoal que compartilhou aí nas outras páginas e tal. Valeu. Muito obrigado de verdade, ajuda a divulgar a página. E ficamos aqui por hoje. Valeu, Bogdan. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.